Eu vi uma solução que é um software como serviço que eu achei muito interessante. Se você já entrou no supermercado e ouviu alguém no microfone falando uma oferta, provavelmente você já deve ter escutado isso, né? Alguém que pega o microfone lá e fala assim, ó, maçã gala hoje R$ 3,99. Provavelmente você já escutou algo parecido com isso. E aí, o que acontece? Acontece o seguinte, essas empresas, né, os supermercados, eles sempre precisam de uma pessoa anunciando as ofertas ou uma música para tá tocando lá, né, e tal. Eu vi um software como serviço que ele faz exatamente isso, uma coisa parecida, né? Ao invés da pessoa estar falando, você coloca o que é para ser falado e escolhe qual a voz, quem você quer que fala. Então tem várias faixas gravadas lá e também tem formas, né, aquele áudio ser reproduzido mesmo se não tiver nenhuma daquelas tracks lá gravadas, né? Então eles utilizam alguma ferramenta para colocar aquele áudio ali, né, aquele texto e converter aquele texto para áudio. Então ele faz isso com uma voz humana e aí a pessoa que está no supermercado talvez nem saiba que aquilo ali que está sendo reproduzido é, algo que foi feito, né, através de um software. Às vezes ele pensa que é até uma pessoa, ele não sabe que é um software. E o mais interessante é que o gestor, ele consegue colocar, mesmo que ele tenha mais de um supermercado, ele consegue reproduzir isso nos supermercados que ele estiver, né? Todos os supermercados que ele tiver, né? E reproduzir todas essas faixas, todas as promoções dele. Então, assim, é bem interessante. Existem muitas soluções que podem ser desenvolvidas, mas todas elas precisam ser o quê? Precisa ser baseado num problema que eles têm ou em uma solução viável para uma determinada situação deles. Poxa, se a gente está falando de supermercado aqui, você pode desenvolver várias soluções para supermercado, né? Hoje eles precisam de delivery, eles precisam de inteligência, eles precisam de melhorar a margem de lucro, eles precisam criar estratégias de venda, de atrair clientes, né? Eles precisam até mesmo lá do som, reproduzir lá um áudio, né? E aquele áudio parecer uma pessoa falando e anunciar as ofertas. Eles precisam anunciar as ofertas. Então, se você desenvolve uma solução para isso, poxa, você ganha dinheiro, você atende milhares de supermercados, então você tem um potencial aí de atender muita gente, você tem um potencial de crescer muito. Mas aí, como então que eu economizo tempo? Eu economizo tempo sabendo se realmente aquele supermercado tem aquela dor. Antes de desenvolver a solução, eu chego no supermercado e falo assim, cara, o que vocês acham desse produto? Vocês acham que esse produto é viável para vocês? Você acha que dá resultado? Você acha que se a gente implantar aqui vai melhorar alguma coisa? Você chega para um supermercado, fala isso, chega para outro supermercado. Chega para outro supermercado, fala a mesma coisa. Olha, a gente está com um produto, a gente trabalha assim, de tal forma. O que vocês acham disso? Fala assim, não, poxa, muito bacana, cara. Traz aqui, vamos tentar aplicar aqui, né? Vamos tentar fazer com que realmente a gente coloque isso para rodar aqui e vamos ver o resultado que dá. Então ali você já tem um parceiro, ou seja, alguém que vai te ajudar, que vai ser seu case e que vai conseguir colocar a sua aplicação para rodar para você poder medir os resultados. Então, qual que é a dica? É entender se realmente resolve um problema, procura uma empresa, procura uma pessoa para testar, para validar aquela solução sua, né? Então essa é a primeira dica. A segunda dica que eu quero te dar, então, procure pessoas, né, que vão testar a sua solução e te ajudar a testar todo o seu software. Então, tipo assim, você desenvolveu o software, né, levou para a empresa, às vezes o software está rodando bacana lá, mas ele precisa ser
ele precisa fazer mais testes e você também precisa saber se outras empresas têm aquele mesmo problema, né? Ou não. Às vezes a empresa não tem aquele mesmo problema, é um problema muito específico de uma empresa. Se for um problema muito específico, você não vai conseguir colocar aquele software para rodar. Por quê? Porque ele vai ser muito nichado demais. Você vai ter pouco cliente e você vai ter um custo de aquisição de cliente muito alto. Então, acaba que não compensa a comercialização daquele produto, né? Então, você tem que procurar pessoas que possam validar aquela solução. Pessoas e empresas que possam certificar que realmente é um problema. Então, se você foi no supermercado, ok. Agora, vamos supor que você tem uma solução para pessoas que vendem bicicleta. Um software de gestão para empresas que trabalham com bicicleta. Ou um software de gestão para empresas que trabalham com campo de grama sintética. Pessoas que alugam a hora de um campo ou de uma quadra de peteca. Fala assim, não, a gente aluga a hora aqui, vocês compram a hora e tal, e tal, e tal. Então, cara, você pode chegar lá e falar assim, ó, a gente está com uma solução dessa, funciona assim, atende vocês, vão colocar para testar, e aí você chega no lugar e funciona. Talvez eles trabalham daquela forma e funciona lá. Porém, você chega no outro lugar já não funciona, você chega no outro lugar não funciona, no outro lugar não funciona, porque talvez era uma coisa muito específica. E qual que é a sugestão? Não quer dizer que a ideia é ruim, mas você pode melhorar ela de forma que atenda aquilo que eles têm em comum. Às vezes essas empresas têm algo em comum, então você pega aquilo que ela tem em comum, coloca como algo que você precisa dar mais atenção. Às vezes a gente foi querendo desenvolver features por fazer funcionalidades ali por vaidade, e não porque resolve de fato o problema. Então você concentra naquilo que é comum entre as empresas que você quer trabalhar, ou comum, que é uma dor comum para as pessoas, para a maioria das pessoas também. Vai lá, desenvolve a solução e depois testa. Pergunta a elas se realmente funciona da forma que você esperava. E a terceira forma aqui também, pessoal, é fazer uma pesquisa de mercado para saber se as pessoas realmente usariam a solução. Então, às vezes você quer fazer algo, mas você está na dúvida e você não quer talvez nem começar a desenvolver porque não sabe se as pessoas vão utilizar. Então, o que você pode fazer? Qual que é a minha sugestão? Faça uma pesquisa de mercado e pergunte às pessoas se elas usariam a sua solução. Fala assim, poxa, será que você usaria? Se eu desenvolver esse produto aqui, você usaria esse produto? Você usaria esse software para alguma coisa? Ah, eu estou pensando em desenvolver aqui um software que ele converte imagem, né? Uma imagem JPG em uma imagem desenhada sua. Ele pega uma foto sua e transforma ela em uma imagem desenhada, como se fosse pintada à mão. Você usaria ela para alguma coisa? Fala assim, não, poxa, eu usaria sim, cara. Eu usaria ela para colocar no meu perfil, colocaria no meu WhatsApp, eu acho massa, queria fazer isso. Ah, não, eu trabalho com uma coisa que daria para usar isso, daria para aplicar no meu negócio. Então, você avalia, pergunta a opinião das pessoas e se você entender que vale a pena desenvolver, né, então você segue com o desenvolvimento ou começa a desenvolver aquele software. Mas você pode fazer sim aquele desenvolvimento daquele software, principalmente se você recebe o feedback positivo dessas pessoas.